Graça e paz, idêntico, seja muito bem-vindo aqui ao vídeo de Fundamentos número 25. Hoje a gente vai falar sobre mais uma característica do Espírito Santo, que é nós garantimos a liberdade do mesmo jeito que o Espírito faz. Ele garante a liberdade. Essa característica a respeito do Espírito Santo faz todo sentido para mim. E eu escolhi trazer ela dentre 50 características do Espírito Santo devido à importância que eu acho que ela tem para a expansão da nossa mente em relação à nossa identidade. Eu queria trazer para você, já de cara, um texto que alinha esse entendimento de liberdade à nossa identidade de filhos de Deus. Esse texto está em Romanos, no capítulo 8, versículo 21, e o texto diz o seguinte: na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, e participe da gloriosa liberdade que os filhos de Deus desfrutam. Há uma característica em você e eu que somos filhos de Deus, que nós desfrutamos de uma liberdade. Algumas vezes, quando eu era criança, tinha algumas campanhas a respeito de liberdade que as igrejas faziam, que elas diziam assim: sou livre em Jesus. E eu nunca consegui entender isso direito. Até que esse entendimento a respeito da identidade, o entendimento a respeito da graça veio sobre mim, e eu entendi que essa liberdade que nós como filhos de Deus temos é uma liberdade para fazer tudo o que a gente gostaria de fazer, porque tudo o que a gente quer fazer é a vontade do Pai. Nós podemos fazer tudo o que a gente quiser, porque tudo o que a gente gostaria de fazer está alinhado com a vontade do Pai quando somos filhos de Deus. Então a liberdade dos filhos de Deus é poder fazer o que achar que tem que fazer, o que achar que tem que ser feito. Porque no coração ele clama para fazer do que ele entendeu que Deus quer dele, do que ele entendeu a respeito da vontade de Deus. Os filhos de Deus desfrutam de uma liberdade e o mundo está escravizado a uma decadência. Então uma das características que temos como filhos de Deus é que somos livres. E isso é importante demais para nós lembrarmos como filhos de Deus. Mas olha que interessante o que 2 Coríntios, no capítulo 3, 17, vai dizer a respeito dessa liberdade que temos como filhos de Deus. O texto diz assim, ó: o Senhor é o Espírito que lhes concede a vida, e onde está o Espírito, ali está a liberdade. A verdadeira vida, a vida que a gente desfruta, é a vida que é envolta em liberdade. A liberdade dos filhos de Deus é garantida porque o Espírito Santo está ali. E onde está o Espírito Santo, ali está a liberdade. Se o Espírito Santo vive em nós e essa liberdade está em nós, isso é a bênção de Deus para nós. Mas da mesma forma que o Espírito Santo garante a liberdade para mim, eu como filho de Deus também garanto a liberdade para outra pessoa. Para o outro filho de Deus que está na minha frente. Para qualquer pessoa com quem eu me relaciono, eu a deixo livre. Porque o Espírito Santo trabalha na mesma proposta de liberdade que eu me proponho como filho de Deus a trabalhar. Olha como é interessante a respeito do Espírito Santo. Em Atos 15, 27, o texto diz assim, ó: porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor nada a vocês. A liberdade, uma das características dessa liberdade de Deus para nós é que ele não nos impõe fazer nada. O Espírito Santo não impõe a gente a fazer um determinado rito religioso, a cumprir uma determinada regra, a cumprir uma determinada lei. Ele não nos impõe a isso. Ele nos ensina, como aprendemos no vídeo passado, mas ele nos deixa livres para, com a nossa consciência, que é o próprio Espírito de Deus em nós, decidirmos o que fazer e o que não fazer. Então ele não impõe nada a nós, não impõe nada a você. E aí eu quero dizer que nessa perspectiva do PAA, do através de mim, significa que eu também não devo impor nada aos meus filhos, ao meu cônjuge. Eu não devo impor nada aos meus amigos, ao pastor da minha igreja ou aos membros da minha igreja. Eu não devo impor as coisas, porque o próprio Espírito não faz isso. Em Gálatas, Paulo vai fazer até uma exortação para a igreja da Galácia, dizendo o seguinte: foi assim que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuidem de permanecer livres, não fiquem novamente presos às cadeias da escravidão. Ou seja, essa liberdade que o Espírito Santo está propondo para nós, ele está dizendo o seguinte: uma vez que vocês foram libertos, uma vez que essa consciência de vocês expandiu, de forma que agora vocês têm a consciência que vocês podem fazer o que vocês quiserem, porque tudo que vocês querem fazer é a vontade de Deus, não voltem para trás. Não vire para o caminho anterior e se escravize de novo a pessoas, a métodos, a processos, porque como filho de Deus você é livre. Livre para fazer o que você quiser, porque tudo que você quer fazer é a vontade de Deus. Agora, tem uma característica que eu acho que é extremamente importante a respeito da liberdade. Quando a liberdade que é oferecida
do Espírito Santo para mim e eu quero oferecer para o meu irmão e ela beneficia apenas a mim, ela não é uma liberdade genuína. Por quê? Porque a liberdade genuína deve ser chamada de nossa. Ou seja, a minha liberdade, quando ela beneficia apenas a mim e prejudica os meus irmãos, eu estou, na verdade, considerando que essa liberdade é minha. Mas no reino de Deus a gente tem aprendido juntos aqui que não existe nada na palavra de Deus que diga a respeito de que alguma coisa de bem ou de características mais subjetivas que a gente possa chamar de propriamente meu. No reino, nós chamamos tudo de nosso. E a liberdade não é diferente. A liberdade dos filhos de Deus é algo a ser desfrutado em família e não para ser desfrutado de maneira sozinho. Ou seja, a liberdade é melhor expressa quando essa mesma liberdade que eu tenho também ela respeita a liberdade uns dos outros. Quando então eu sou livre para fazer o que eu quiser, porque tudo que eu quero fazer é a vontade de Deus, eu considero a liberdade do outro como parte de uma liberdade única que é dele e minha. A liberdade dele é nossa e a liberdade minha também é nossa. Esse processo de deixar as pessoas livres parece uma coisa óbvia e até de certa forma clichê, porque todo mundo fala sobre liberdade e todo mundo quer dizer que é livre. Mas na prática, nas nossas relações, a gente escraviza demais as pessoas. Porque a gente quer controlar o comportamento delas para que elas se comportem da forma como a gente acha que é certo ou como a gente acha que é conveniente para nós. Então, quando eu tento controlar o comportamento da minha esposa, quando eu tento controlar o comportamento do meu esposo, da minha filha, quando eu tento controlar o comportamento do meu funcionário, quando eu tento controlar o comportamento do motorista do ônibus, quando eu tento controlar o comportamento de quem quer que seja, eu estou, na verdade, atuando distante do Espírito Santo. O Espírito Santo não é quem está me motivando a agir, porque onde está o Espírito Santo, ali está a liberdade, e nós falamos sobre isso hoje. Então, em todas as minhas relações, eu devo manifestar de forma a garantir que essas pessoas sejam livres para decidir fazer o que quiser. Em geral, quando a gente vive com as pessoas, até mesmo as pessoas mais próximas a nós, às vezes nossos amigos, a gente quer controlar a forma como eles estão se comportando no mundo. E nós não fazemos isso. Aí talvez você esteja perguntando, mas Rodrigo, se eu não der no mínimo ali algumas diretrizes para outra pessoa, ela vai fazer o que ela quiser e eu vou ser prejudicado. Cara, bem-vindo à família de Deus, é isso aí mesmo. A gente vive o prejuízo, nós vamos falar sobre isso mais pra frente, outros vídeos mais pra frente. A gente vive o prejuízo na predisposição de amar as pessoas. Então, o prejuízo é uma característica inerente para nós, ficar com prejuízo. Então, quando eu deixo as pessoas desfrutarem de liberdade, eu estou, de fato, assumindo um prejuízo, mas atuando de acordo com a vontade do Espírito Santo, através da vontade do Espírito de Deus em nós, que é de prezar e de garantir que os outros sejam livres para fazer o que quiserem fazer. Então, eu convido a você a mudar essa perspectiva de vida dentro da sua própria casa. Às vezes, com características muito pequenas e muito singelas, a gente quer controlar o comportamento das pessoas. E eu quero convidar você a deixá-las livres, porque se o próprio Deus, que tem propriedade sobre nós, nos deixou livres para fazer o que a gente gostaria de fazer, quem somos nós para escravizar as pessoas aos nossos raciocínios e conclusões, ou às nossas regras e aos nossos sistemas, sabe? O próprio Deus não nos escravizou. Então, se Deus não me escravizou, homem nenhum vai me escravizar. Eu espero que você pense da mesma forma e que não, de alguma forma, não volte às escravidões que você enfrentou ao longo da vida. Não se escravize a ninguém e não se escravize a nenhum sistema, não se escravize a nenhuma lógica, porque no reino de Deus a liberdade é o Espírito Santo que garante isso para você e para mim, e agora, uma vez conscientes disso, podemos garantir a liberdade também na vida dos nossos irmãos. Esse foi o papo de hoje. Eu te aguardo no próximo vídeo, Fundamentos de número 26, onde falaremos sobre a última característica que escolhi aqui para falar do Espírito Santo com você. Até lá!